Paz Senhor, meu amado, bem-vindo de volta a mais um momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje nós vamos falar com os amados a respeito do livro de Provérbios, um livro que tem 31 capítulos. Na verdade, alguns dizem que é um livro para ler em um mês. Mas na verdade ele é um pouquinho complicado se você quiser fazê-lo em um mês. Você verá que em alguns sentidos, às vezes os capítulos eles se demoram um pouquinho, uma vez que você queira estudar de uma forma completa, de uma forma perfeita, né? Às vezes você não consegue fechar em um dia, um capítulo em um dia, porque tem bastante coisa para entender, né? Para perceber. Na verdade, é um livro sapiensal, é um livro de sabedoria, é um livro, não é fácil de ler, e ele é uma leitura que exige que você tenha entendimento, compreensão, que você tenha discernimento. Então, é um livro de sabedoria e que às vezes 1, 2, 3 versículos demandam um tempo bastante grande para o estudo. Tá? Os autores são vários, os mais conhecidos são Salomão, Agur e Lemuel. Esses são os mais conhecidos, esses são os conhecidos como autores do livro de Provérbios. Esse livro ele demorou um pouquinho para ser escrito também, então entende-se que ele foi escrito desde 1000 a.C. até 750 a.C. Então ele levou um tempinho para ser escrito. Ele não foi escrito por uma única pessoa, portanto, 250 anos para escrever. Ele foi congregando, ele foi juntando algumas palavras ou provérbios que a gente conhece como ditos populares, né? E que eles juntaram isso tudo num único livro. Nesse livro eu posso encontrar algumas formas de ensino, então eles usam algumas técnicas diferentes. Você vai ver quando você estuda o livro de Provérbios, você vê que existem algumas técnicas. Existe uma técnica que eles chamam de admoestação, que é um discurso que eu estou fazendo para que uma pessoa preste atenção no seu comportamento, na sua atitude. Esse discurso ele pode ser curto, mas ele pode ser longo. Então eu estou admoestando, eu estou falando à pessoa e fazendo com que a pessoa preste atenção na sua realidade. Pode ser que exista o chamado ditado numérico, que ele enumera exemplos. Existem 3, existem 4, e aí ele vai dizendo quais são os 3, quais são os 4, quais são os 5. Então ele vai falando, né, dentro daquela proposta dele, ele vai falando todos os casos, ele vai enumerando os casos. Existe um ditado que ele começa que melhor é. Então ele compara duas coisas, melhor é isso do que aquilo. Então ele sempre diz que existem duas coisas e destas duas coisas uma é superior, uma é melhor do que a outra. É uma forma também de ensino. Ele pode fazer uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Aquela pergunta que é óbvia, todo mundo sabe a resposta, até quem perguntou sabe a resposta, mas não é isso que ele quer. Ele sabe que você sabe a resposta. O problema aqui está em fazer a pergunta e fazer com que a pessoa pense na resposta, porque às vezes uma resposta mais superficial não é importante. Importante é que você pense naquele caso e pense profundamente, que você mergulhe de cabeça na situação e vá profundamente entender a sabedoria que está por trás daquela situação. Existem os poemas de sabedoria, que são algumas lições morais construídas, né, para que as pessoas tenham ética, tenham correção, tenham um comportamento correto. Né? E existe a história, que ele conta uma história, às vezes é uma história curtinha, e dentro desta história eu tenho uma lição de vida, eu tenho um exemplo de vida. Então essas são as principais formas, as principais
técnicas de que se usa para um livro de sabedoria, para se obter sabedoria. O livro, nesse caso, ele está dividido em 4 grandes partes. A parte primeira, que vai até o versículo, até o capítulo 24, ele trata dos provérbios de Salomão. Então foi Salomão quem escreveu aquilo, e são as lições que Salomão tirou da vida. Salomão era tido como uma das pessoas mais sábias do seu tempo. Então, tudo aquilo que nós podemos aprender de Salomão, ele colocou aqui em forma de versículos até o capítulo 24. Do 25 ao 29, ainda são os provérbios de Salomão, mas que não foram escritos especificamente por ele, mas foram escritos por outras pessoas, pelos homens de Ezequias, que coletaram. Então, além daqueles que haviam sido feitos antes, eles coletaram e eles juntaram tudo. Então, em verdade, nós temos dos provérbios, nós temos a maioria, a grande maioria, do 1 ao 29, eles são de Salomão. Tá? Agur escreveu o 30 e Lemuel escreveu o 31. Tá? Nós não sabemos em que época isso aconteceu, mas provavelmente aconteceu nesses 250 anos entre o início da formação dos provérbios até a sua finalização. Então, entre 1000 a 750 a.C., foram juntados as palavras de Agur e de um rei que não se sabe quem é, o rei Lemuel. Ele não foi rei de Israel, não foi rei de Judá. Amém, amados? Bons estudos.